dia, pessoal. Então, nessa parte agora do módulo de resíduos sólidos, eu vou discutir um pouco sobre o destino final em aterro sanitário. E para isso, obviamente, que é previsto aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, na Lei 12.305, que estipula o fim dos lixões e a construção de aterros sanitários, quer individuais e principalmente hoje em dia vem se fomentando, impulsionando bastante a questão da criação dos consórcios municipais para o destino final, centralizado, digamos assim, pegando os resíduos de vários municípios, ou seja, cada município fica encarregado da coleta e transporte, mais o recebimento ali do resíduo sólido e tratamento desse resíduo, etc., é feita de maneira, no aterro sanitário, é feita de maneira conjunta. E dessa forma você acaba diminuindo os custos ali da destinação final, da construção do aterro sanitário, porque você tem ali um efeito de escala, né? Ou seja, em obras de engenharia, quanto maior a escala, você acaba diminuindo ali os custos unitários. Aí, obviamente, que tem todo um arranjo jurídico para essa questão da criação dos consórcios intermunicipais aí de destino final, né? Aqui o estado do Ceará está tendo já os primeiros aterros construídos desta forma e que cada município paga ali o destino final proporcional à quantidade de resíduos encaminhados. Portanto, é mais ou menos assim que funciona a questão da criação de aterros sanitários consorciados. Bom, então, para a gente entender adequadamente o aterro sanitário, a gente tem que entender um pouquinho as modalidades que não são adequadas para o destino final de resíduos sólidos. A primeira delas é a questão do lixão. O lixão, também conhecido como vazadouro, é um destino final de resíduo em que não há nenhum tipo de controle da poluição. Ou seja, é simplesmente um terreno em que os resíduos são encaminhados. Ou seja, você não tem nenhum tipo de proteção do solo, ou seja, o chorume, que é esse líquido resultante da decomposição dos resíduos, ele vai acabar atingindo o lençol freático e aí poluindo esse lençol freático. Você vai ter a questão da poluição do ar, exatamente pelo metano que vai ser gerado ali no resíduo, que não tem nenhum dispositivo de coleta, queima ou reaproveitamento desse metano. Ou seja, ele vai para a atmosfera. A gente sabe que o metano é cerca de 21 vezes mais prejudicial ao efeito estufa do que o CO2. E você tem também a poluição das águas superficiais, muitas vezes, pelas águas de chuva que acabam penetrando ali na massa de líquido, muitas vezes escoando e atingindo ali os corpos de água superficiais. Tem a entrada, por exemplo, de catadores, certo? Sem nenhum tipo de controle ali da atividade da catação, presença de urubus, enfim. Você tem ali diversos tipos de poluição que são meio que evitadas com a construção dos aterros sanitários. Esse destino final ainda, infelizmente, é bastante presente no Brasil. E a gente espera que nos próximos anos haja uma mudança em relação à frequência de lixões, que eles sejam de fato eliminados conforme se prevê na Lei 12.305. Vários lixões já estão sendo revitalizados, exatamente para se evitar as poluições que os mesmos causam no meio ambiente. Portanto, isso aqui é mais ou menos o jeito de um lixão, em que você tem simplesmente um terreno, e você tem ali
muitas vezes a presença de fogo decorrente da combustão ali do biogás. Qualquer fonte de ignição se inicia ali um incêndio, um fogo, uma combustão ali dos resíduos. E aí, muitas vezes, quando muito, você tem ali um trator simplesmente compactando os resíduos de maneira a que se caiba mais resíduos ali naquela montanha de lixo. Portanto, essa é o que a gente entende aí de destino final de lixão, também conhecido como vazador. A questão da catação, que representa um problema social, que vem sendo, de uma certa forma, combatido com a questão do incentivo à formação de catadores de reciclagem. E para isso você tem que ter todo um apoio institucional ali dessas associações de catadores formados, tá? Tanto da prefeitura quanto de outras organizações não governamentais, né? Ali que podem ajudar nesse processo de gestão dessa cooperativa ou associação de catadores. O aterro controlado, gente, é um lixão melhorado, né? Ou seja, você continua ainda a não ter nenhum tipo de controle da questão da poluição das águas subterrâneas, a entrada de catadores, presença ali de urubus e outros tipos de animais. Mas você tem ali a utilização de camadas ali de material, por exemplo, de baixa permeabilidade, argila, por exemplo, solo, que visa diminuir a penetração da água de chuva. Ou seja, ali, de tempo em tempo, pode ser diariamente ou uma frequência, às vezes, um pouco mais espaçada, dependendo ali do tipo de camada que você está formando e também da gestão do aterro controlado. Você tem ali a colocação de camadas, por exemplo, de 20 centímetros, de material argiloso, né, ou muitas vezes utilizando aí material, por exemplo, da construção civil, etc., certo? Para diminuir a quantidade de água de chuva e, consequentemente, do líquido que acaba atingindo ali a água subterrânea. Que muitas vezes o que é que acontece? Você tem a mistura do chorume com a água de chuva, formando o que a gente chama de lixiviado ou percolado. E, obviamente, que à medida em que se chove, você aumenta a mobilidade desse chorume e de atingir ali a água subterrânea. Não só pelo fato da ida de cima para baixo, em que a água de chuva carrega o chorume, mas também, normalmente, quando você tem um período de chuva, você tem um aumento ali dos níveis das águas subterrâneas, né? Ou seja, elas se tornam mais próximas à superfície e fazendo com que o chorume acabe atingindo essa água subterrânea de maneira mais fácil. Portanto, você tem ali ainda a poluição do ar, porque também não tem no aterro controlado dispositivos de coleta do metano, por exemplo, né, do biogás, e os mesmos problemas já reportados anteriormente e reportados para o lixão. E aí a gente tem, gente, o que chamamos de aterro sanitário. Nesse aterro sanitário é, de fato, uma solução de engenharia em que você tem todo um planejamento do destino final ali para o recebimento dos resíduos. Certo? Então, no aterro sanitário, você tem, normalmente, na entrada do aterro, você tem a pesagem dos resíduos que estão entrando, ou seja, cada caminhão tem ali, a partir da sua placa, a tara na balança, ele vazio. E aí, na medida em que ele chega no aterro com o resíduo, é pesado, e pela diferença entre o peso atual e o peso dele vazio, tem-se a quantidade de resíduo que está chegando ali a cada veículo que chega no aterro. Ou seja, com base na quantidade de veículos ali que se tem no aterro diariamente, você tem
a quantidade de resíduos que entra por dia, e se você pega isso no mês, você tem a quantidade de resíduos enviados ali para o destino final em um determinado mês, e é desta forma que se, muitas vezes, paga a empresa, por exemplo, que recebe a concessão para, muitas vezes, a coleta e o destino, o recebimento desses resíduos, a operação desses aterros sanitários. Além disso, cada área ali do aterro tem a construção de células. Célula é como se fosse uma espécie de buraco com uma trincheira em que você vai colocar os resíduos. Obviamente que antes da colocação dos resíduos, tem todo um processo de garantia da estanqueidade ali daquela célula para não se causar a poluição da água subterrânea. Tem-se a colocação de drenos para a coleta do chorume, do lixiviado, do percolado, e encaminhamento para uma estação de tratamento ali de esgotos, localizada na área do aterro sanitário. Tem-se a colocação, na medida em que essa massa de resíduo vai sendo compactada, tem-se a colocação de drenos verticais, os quais ajudarão bastante na coleta do biogás, e aí você tem a queima desse biogás ali no próprio aterro, diminuindo, por exemplo, a chegada do biogás na atmosfera, né? Ou seja, na queima, esse metano ele é transformado em CO2, ou seja, você acaba por diminuir o impacto do lançamento ali das emissões na atmosfera. E, recentemente, como vamos ver, tem-se a instalação, muitas vezes, de projetos de recuperação energética a partir do biogás de aterro sanitário. E, muitas vezes, esses projetos de recuperação energética tem-se a geração do biometano, e esse biometano ele pode ser, inclusive, comercializado aí, como acontece atualmente no ASMOC, né, que é o nosso aterro sanitário. Você tem ali uma parceria público-privada que foi firmada entre o governo do estado e a Ecofor, junto com a Ecometano, e que tem-se ali uma contrapartida do governo para a criação de um gasoduto, e teve a participação privada para a instalação do projeto de captação desse biogás, transporte e purificação do biogás, que tem ali um nível de metano baixo, por exemplo, 50%, 60% de metano no biogás, e tem um processo de purificação, de aumento desse teor de metano para acima de 90%, por exemplo, e comercialização desse biometano, né, com as indústrias que são alimentadas ali por esse gasoduto. Então, você tem no aterro sanitário um exemplo da engenharia, obviamente, aplicada na gestão, gerenciamento ali dos resíduos sólidos. Além disso, no aterro sanitário, tem-se a colocação de drenos aí de coleta da água de chuva, certo? De calhas coletoras de água de chuva, para eliminar a entrada da água de chuva na massa de resíduo, obviamente diminuindo ali a quantidade de lixiviado e de percolado que chega ali na estação de tratamento, garantindo também a própria estabilidade da célula ali, que vai atingir muitas vezes vários metros ali de altura, tá? E tem-se toda uma estrutura no aterro ali, gente, do engenheiro, muitas vezes encarregado ali da gestão do aterro, máquinas diversas utilizadas na compactação dos resíduos, no encaminhamento do material de cobertura,
de área, intermediária e final ali dessa célula, dessa massa de resíduos, né? E na medida em que uma determinada célula é finalizada, você já tem, antes disso, já o preparo de uma nova célula para o recebimento desses novos resíduos que vão chegar ali na área do aterro sanitário. Portanto, eu vou mostrar várias fotos para deixar isso bem claro aí para vocês. Como a gente também discutiu, o aterro sanitário, obviamente, que é aquela unidade de destino final para o recebimento dos resíduos sólidos urbanos. Mas, muitas vezes, a gente precisa de uma unidade de destino final para o recebimento, né, dos resíduos chamados classe 1. Para os resíduos de serviço de saúde, a gente tem o encaminhamento dos nossos resíduos ali para um incinerador, um centro de tratamento de resíduos perigosos, e alguns resíduos industriais, muito poucos, mas a maior parte, a bem dizer, a maior parte dos resíduos industriais não se tem uma unidade de destino final específica aqui no nosso estado. Daí você tem, para alguns resíduos, o aceite deles em cimenteiros, que acabam fazendo uma blendagem com outros tipos de resíduos, e aí se utiliza isso ali para queima, né, por exemplo, do cimento. Em algumas situações, a gente tem um encaminhamento para outros estados para aterros classe 1. É importante também da gente falar que os resíduos, esses resíduos perigosos, você tem todo um tratamento específico ali para o recebimento nesses destinos finais, né? Você observa, por exemplo, nessa foto, que para aterro classe 1 tem-se uma cobertura, muitas vezes, ali da unidade, destino final. Você tem, muitas vezes, a colocação de uma dupla coleta, uma dupla impermeabilização do fundo dessa trincheira que vai receber esses resíduos, certo? Tem todo um tratamento específico, muitas vezes, utilizado para eles. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, é a utilização de manta, né, muitas vezes, para a garantia dessa impermeabilidade, manta asfáltica. E aí aqui, né, todo o tratamento que você tem que fazer para a garantia da impermeabilização, né, a garantia da não poluição da água subterrânea, quando se trata de resíduos classe 1. Elementos de drenagem, elementos de coleta do lixiviado, percolado, tratamento específico, muitas vezes envolvendo processos físico-químicos de oxidação avançada, combinação de processos. E a gente tem aqui o aterro classe, né, 2A, que são os resíduos não perigosos, não inertes, que é onde se enquadra, né, ali a questão do aterro sanitário. E nós temos aqui os também chamados de aterro classe 2B, que são aqueles aterros que vão receber os resíduos, por exemplo, gerados na construção civil, que são classificados como resíduo, né, não perigoso inerte. Bom, então, esse aterro sanitário, gente, a gente observa alguns elementos. Primeiro, uma grande altura, muitas vezes, que se atinge essa massa de resíduos. Muitas vezes você tem que ter todo um acompanhamento geotécnico ali para saber se está tendo algum tipo de processo de recalque ou se está tendo algum tipo de situação que tem algum risco de deslizamento, etc. Né? Você tem uma área destinada ao tratamento do percolado, do lixiviado, certo? Uma vez mais, que é essa mistura da água de chuva com o chorume, né? Ou, na ausência de chuva, o encaminhamento do próprio chorume. E nessa área, muitas vezes, a gente tem estações elevatórias
fazendo o retorno desse lixiviado aqui, desse, né, chorume, de volta para a massa de resíduos, de maneira a acelerar o processo de degradação dos resíduos e evitar também o lançamento do efluente dessa estação de tratamento no meio ambiente, que muitas vezes, devo dizer, muitas tecnologias de tratamento que vêm sendo utilizadas em aterros sanitários não cumprem com os padrões de lançamento vigentes. Então, uma estratégia que as empresas que trabalham com destino final, né, operação de destino final, faz é exatamente esse retorno do efluente aqui da estação de tratamento, né, de volta para a massa de resíduos, tá? Para uma determinada célula que está em operação. Bom, e aí, aqueles elementos que eu já falei: permeabilização da fundação, sistema de drenagem de águas pluviais, de líquidos percolados e gases, sistemas de cobertura, né, cobertura diária, intermediária e final, estudos que visam a estabilidade da massa aterrada ali numa determinada célula, sistema de coleta e tratamento de lixiviado, de gás, um plano de encerramento do aterro, que muitas vezes você tem que ter. Muitos aterros sanitários, gente, quando atingem sua capacidade máxima, tem um processo de estabilização ali, por exemplo, da produção de biogás, e muitas vezes quando você tem já essa estabilização alcançada, muitos aterros acabam virando, inclusive, parques, campos de golfe, exatamente dando uma espécie de revitalização para aquela área antes utilizada para o recebimento de resíduos. E tem que ter também o sistema de monitoramento ambiental e geotécnico. O monitoramento ambiental se dá não só com as análises, por exemplo, do esgoto tratado que está sendo lançado em um corpo de água, mas também se dá a partir das análises das águas subterrâneas, a partir de poços piezométricos. Um poço piezométrico, gente, é uma espécie de abertura e cravação de um tubo que vai me dar acesso a eu verificar a qualidade da água subterrânea. Ou seja, para eu verificar se está havendo, de fato, uma impermeabilização ali do chorume que está sendo, ou do percolado, do lixiviado, que estão sendo gerados em uma determinada célula, ou em um conjunto de células, né, e que não está, desta forma, havendo a poluição da água subterrânea. Portanto, as empresas que operam aterros também têm que fazer esse monitoramento ambiental a partir de poços piezométricos instalados em vários pontos ali da área do aterro sanitário. Bom, e aí, como eu falei, né, a gente tem digamos assim, a instalação de uma impermeabilização aqui da base da célula, que se dá com a colocação, por exemplo, de manta asfáltica, especialmente aí os aterros mais novos vêm se trabalhando com isso, mas os aterros sanitários mais antigos se previu também a colocação de um material argiloso de baixa permeabilidade, desta forma garantindo a estanqueidade da célula, né? Uma camada de argila espessa que garantia exatamente essa impermeabilização. Você tem também, como eu falei, a colocação dos drenos encaminhando para a estação de tratamento, né? Ali, os drenos verticais para a captura do biogás, queima ou reaproveitamento energético, controle da presença de catadores e se evitar, né, controle, por exemplo, da entrada de veículos e de quantidade de resíduos que estão sendo encaminhados ali para o aterro, certo? E aí, isso aqui, você tem também a colocação das tubulações ali de drenagem, né? Tudo que eu já falei, eu estou colocando aqui nessa figurinha, né, que eu deixo para vocês. Aqui, uma célula que está
sendo preparada com a impermeabilização, com a colocação aqui dos drenos para a captura do chorume e encaminhamento, né, lá para a estação de tratamento. Aqui uma determinada massa de resíduo sendo compactada, espalhada e compactada aqui por esse trator. Aqui são os drenos verticais que ajudam na captação e transporte do biogás daqui da massa de célula, da massa de resíduos, né, para fora da massa, evitando, por exemplo, processos de combustão. E muitas vezes a gente tem, como eu falei, a queima aqui desse biogás a partir de queimadores instalados. Bom, aí várias coisas eu deixo aí para vocês darem uma olhadinha. E aqui eu quero me ater a algumas coisas que eu não falei, ou que falei mostrando os detalhes. Portanto, isso aqui é uma trincheira, gente, que a gente observa em relação aos requisitos para essa área do aterro sanitário. Nos projetos, né, tem que se garantir alguns aspectos. Primeiro, um aterro sanitário tem que ficar longe de aeroportos. Você não pode ter aterro sanitário próximo a aeroportos. Por quê? Porque mesmo com todo esse controle, se tem ainda a presença de urubus, se tem ainda a presença de outros animais, roedores, etc., né? Mas especialmente urubus que podem, inclusive, essas aves, urubus, podem, inclusive, derrubar aviões. Um outro aspecto, né, é que uma aterro sanitário tem que estar localizada a uma determinada distância de aglomerações urbanas. Você tem que ter uma facilidade de acesso ali para os caminhões que estão trazendo os resíduos sólidos. Tem que ter também um bom solo, especialmente ali, é muito importante que esse solo seja o mais argiloso possível, por exemplo, para facilitar o acesso ali dos caminhões, das máquinas ali que vão fazer a operação do aterro. E como eu falei, em muitas situações esse solo que é escavado, ele é utilizado ali nas camadas de cobertura de ar, intermediária e final. A gente observa, depois que eu escavo, e ali a parte da topografia me diz que está ok, né? Por exemplo, a cota ali da minha trincheira. Eu tenho um processo todo de nivelamento aqui, ó. Tem uma colocação, aqui não dá para ver, mas tem a colocação, muitas vezes, da manta asfáltica, que vocês estão vendo aqui na lateral e aqui no fundo, não dá para ver. Tem a colocação aqui da minha tubulação, né? Ou, por exemplo, de algumas valas que eu acabo fazendo para a coleta do lixiviado. E aqui a colocação dos meus drenos verticais de coleta de biogás. E esses drenos verticais, gente, também ajudam bastante na drenagem dos líquidos, aqui do chorume, por exemplo, de uma camada muito alta. Ou seja, eu retiro de fato o chorume dessa célula aqui a partir de uma tubulação embaixo, né, localizada embaixo, e o líquido de partes superiores ali da massa de líquido cai aqui nesses drenos, e daqui cai para baixo, e daqui vai lá para a estação de tratamento. Essa aqui é uma tubulaçãozinha, olha, de coleta ali dos líquidos, né, do chorume, do percolado, do lixiviado. Outra coisa que a gente observa, aqui os mesmos elementos, aqui o trator que faz o espalhamento e a compactação do resíduo, a impermeabilização, né, que faz também muitas vezes o espalhamento e a compactação das camadas ali de cobertura. Esse projeto do sistema de coleta do lixiviado, né, pode seguir várias formas. Essa forma aqui mais perpendicular, ou seja, você tem várias linhas aqui perpendiculares a uma linha principal, né, e daqui é encaminhado para
por exemplo, para uma estação elevatória, e daí vai para a estação de tratamento. Se tiver carga suficiente, vai por gravidade, mas na maior parte das situações você tem, muitas vezes ali uma estação elevatória mandando esgoto, e outra estação elevatória trazendo de volta muitas vezes, né? Porque muitas vezes na área do aterro você tem várias estações elevatórias, né? Tem essa formação mais de espinha de peixe, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, com uma declividade de 2% dessas tubulações aqui. Essas tubulações são tubulações perfuradas, como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Pode ser em concreto, pode ser em um material mais resistente, PVC, PRFV, sei lá. Qualquer tipo de material resistente também à corrosão e também o próprio peso, né, da massa de resíduo que vai ser colocado, e de maneira a diminuir o peso do resíduo no tubo de coleta do lixiviado. Muitas vezes a gente coloca pneu aqui, ele formando uma espécie de telhado, vamos chamar assim, né? Para o tubo coletor, uma camada muitas vezes de brita, envolvendo esse tubo coletor do lixiviado, e aí você encaminha para a estação de tratamento, ou estação elevatória que vai para a estação de tratamento. Uma vista aqui, olha, de uma célula com uma tubulaçãozinha aqui, né, ou com um arranjo tipo espinha de peixe, de drenagem aqui do chorume. Outra vista, olha, da espinha de peixe aqui com o pneu, para proteger mecanicamente, né, ali a tubulação perfurada. E aqui são os drenos verticais que eu falei, que são utilizados para a captação do biogás, que muitas vezes ajudam no encaminhamento do próprio chorume para a parte mais baixa ali da célula. E aí, na cabeça dessa tubulação, muitas vezes a gente joga fogo ali, né, para fazer uma espécie de queimador aqui de biogás, evitando exatamente o lançamento desse biogás diretamente na atmosfera. E aí, essa tubulação pode ter vários materiais hoje em dia, né, no projeto de aterros sanitários, dispositivos de proteção, como esse aqui, de pedras, anteriores aqui à tua tubulação, teu dreno vertical aqui do biogás, né, evitando o entupimento do dreno. E aqui, muitas vezes, como eu estou mostrando, os drenos aqui que são colocados para a retirada do chorume, quando você tem uma massa, uma altura muito grande aqui da tua célula, e aí vem para cá e daqui vai para se junta, né, muitas vezes ali as tubulações de encaminhamento do chorume para a estação de tratamento ou a estação elevatória. Outra vista aqui com os drenos verticais, a impermeabilização. E aí, em muitas situações, você tem o reaproveitamento energético aqui desse biogás. E aí, também é importante da gente mencionar a questão dos elementos de impermeabilização e dos elementos também de cobertura. Beleza, alguns requisitos aqui da impermeabilização da base, olha. Você está vendo aqui a aplicação da manta asfáltica. Ó. Ela vem em uma espécie de rolos, e aí você tem um processo de união desses vários rolos aqui, para a garantia da estanqueidade ali da base do aterro, né? Todo um processo de compactação que você tem acima ali da manta, exatamente para que o resíduo não pegue ali a manta diretamente, certo? Podendo causar algum tipo de perfuração e geração de caminhos preferenciais ali de poluição do chorume. Uma vista, olha, do tamanho das células que a gente pode ter no aterro e a aplicação de manta asfáltica. Ali, ó, processo de junção da manta.
alguns requisitos que normalmente devem ser obedecidos em relação à distância do fundo da célula para o nível do lençol freático, superior a 1,5 m, por exemplo, a 3 metros. O sistema de drenagem, gente, uma vez mais aqui, tanto do líquidos percolados, aqui que eu estou mostrando, quanto também das tubulações de águas pluviais e essa aqui, olha, gente, é das águas pluviais, pegando exatamente toda a extensão ali da área do aterro, encaminhando num projetinho individual de drenagem e retirado, olha como vocês estão vendo, a formação dessas espécies aqui de unidades de dissipação de energia das águas pluviais, formando essa espécie de cascata, né, que vocês estão vendo, né, também conhecidas como escadas d'água. Tá? Isso aqui a gente já falou. Várias fotinhas aqui que eu deixo para vocês, para não me estender. Isso aqui, o tratamento, ó, que pode ser utilizando um processo biológico, vem se utilizando muito lagoa de estabilização, mas a lagoa de estabilização não atende aos requisitos aqui de lançamento, na maior parte do nosso país, né, das legislações estaduais e também da legislação federal. Daí, os novos aterros vêm trabalhando muito com processos físico-químicos de tratamento aqui do lixiviado. Muita pesquisa vem sendo feita nesse sentido também. Uma vista de lagoa de estabilização, que é utilizada aqui para tratamento, por exemplo, lá no ASMOC é lagoa de estabilização. Só que, como eu falei, na maior parte do tempo você tem a recirculação do chorume para a massa de resíduos. E para finalizar a aula de hoje, eu queria falar sobre a parte de cobertura. Portanto, a cobertura ali com material argiloso ou com resíduo da construção e demolição, que vem sendo usado muitas vezes lá no ASMOC, né? Qual é a função dele? Proteger a superfície da massa de resíduo, minimizar os impactos visando a eliminação da proliferação de odores, a diminuição da taxa de percolado ou lixiviado, né? Também permitir o tráfego de veículos coletores sobre o aterro e evitar a saída descontrolada dos gases. Portanto, a gente tem todas essas funções ali desse sistema de cobertura. Portanto, a gente tem o que nós chamamos de cobertura diária, que é feita ao final da jornada de trabalho, ó, visa evitar a presença de vetores como ratos e baratas, reduzir o espalhamento do lixo leve, papel, plástico, etc. Camada de argila de normalmente 15 a 20 centímetros. Temos a camada intermediária, que é realizada quando a camada de lixo atinge uma espessura de aproximadamente 5 metros. E daí a gente trabalha com uma camada intermediária de cerca de 30 centímetros, compactado também, idealmente com material argiloso. E a gente tem a colocação numa camada final, ali quando atinge a cota ali final de uma determinada célula. Aqui uma vista dessas coberturas diárias ou intermediárias. E a cobertura final, ó, que ela tem que ter ali uma espessura de cerca de 60 centímetros ali de solo compactado, material argiloso, que é executada quando o aterro atinge a sua conformação geométrica final. Tá? Então, portanto, a gente tem ali a de coberturas diárias, cerca de 15, 20 centímetros, coberturas intermediárias quando a altura atinge 5 metros com cerca de 30 centímetros, e a cobertura final com cerca de 60 centímetros, no mínimo, quando atinge a cota máxima ali, de uma determinada célula. Tem uma vista de cobertura final, né? Ali toda a parte de controle aqui de cerca, controle de entrada de veículos, de pessoas, etc. Uma coisa que é importante, né, da gente frisar é que os aterros, eles sempre vão existir, mesmo nos locais que você tem, por exemplo, a utilização de incineradores ou coisa do tipo. O resíduo da combustão vai precisar de um destino final, né? Se não tem um aproveitamento direto ali daquele resíduo, ele é encaminhado para
aterro sanitário. Então, estima-se que cerca de 1.654 aterros sanitários estão em operação nos Estados Unidos, com uma grande quantidade aqui de resíduos sólidos, né, obviamente, que ainda é encaminhado para o lixão, mas que tem-se a meta de encaminhamento desses resíduos para, especialmente que a gente vem falando do panorama brasileiro, né, para aterro sanitário. Uma vez mais, normalmente vem se trabalhando muito com a questão dos consórcios intermunicipais e também, especialmente em sistemas que se prevê processo de reciclagem, né, ou seja, de separação de resíduos na fonte, a parte de separação da fração seca da fração orgânica. Essa fração orgânica, por exemplo, pode ser utilizada em usinas de compostagem, por exemplo. Essa fração seca pode ser encaminhada, por exemplo, para a reciclagem. E aquilo que, obviamente, não se reaproveita, né, esses rejeitos, seriam sim encaminhados para esse tipo de destino final. Portanto, isso é o que a gente pode falar, ou se a gente pensa num aterro sanitário, digamos assim, mais sustentável, né, se encaminharia isso para, né, uma menor quantidade de resíduos para os aterros, com projetos de reaproveitamento energético que, desta forma, podem agregar valor e diminuir, né, os custos de operação ali do aterro sanitário e promoverem ali a questão do menor emissão de poluentes na atmosfera, processo de geração de energia, etc. Portanto, isso é o que se vislumbra, né, como unidade de destino final do futuro, né? Processos de fato que sejam mais sustentáveis sob essa ótica, ou seja, de menos resíduos sendo encaminhados para destinos finais, né, com reciclagens, reaproveitamentos diversos aí dos resíduos, processos, por exemplo, de compostagem ou encaminhamento dessa fração orgânica para digestores anaeróbios, né, que vão promover o reaproveitamento energético, e a reaproveitamento energético de aterros sanitários implantados ou já implantados, né, no tocante à diminuição das emissões e a geração de energia a partir desse biogás de aterro.